Baitana Bakebu, Baitana Bakebu, Bakaburuna Buma, Terinawa Ashun, Yasharatanibu, Hanushia Inanu, Mi Poketiruma, Hanapoke Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Joaquim nasceu no município acreano de Tarauacá, na terra indígena Praia do Carapanã. Foi alfabetizado aos 20 anos na língua portuguesa. Fez um magistério indígena no estado do Acre e graduação em um curso intercultural na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Isso. E o mestrado e o doutorado foram feitos na UNB. Em seu mestrado, ele procurou colaborar com a atualização da escrita dos textos e as palavras do Ranchacuim, usada por Capristano de Abel, de forma a torná-la legível para o seu povo runicuim, valorizando e reconhecendo a importância deste historiador cearense para o conhecimento do seu próprio povo. Ele é um dos principais idealizadores e fundadores da Organização dos Professores Indígenas do Acre, OPIACRE, que desde a sua fundação atua no sentido de garantir o fortalecimento da educação escolar indígena, em todos os seus aspectos. Mais conhecido como Joaquim Maná, defendeu a tese para uma gramática da língua Ranchacuim em dezembro passado e se transformou no primeiro indígena a receber, brasileiro, né, a receber o título de doutor em linguística pela UNB. E também foi o primeiro a escrever uma tese de doutorado sobre sua língua nativa em duas versões, em português e em Ranchacuim. Boa noite. Sou Joaquim Maná, do povo Runicuim, município de Tarauacá. Só para animar mais, eu queria chamar o Iban aqui para cantar uma música para nós. Como o Jess estava apresentando aqui, né? Todos os povos nós temos uma comunicação para pescar, para caçar, para reunião. E sempre quando nós estamos reunidos, sempre é iniciado com a música, né? E como não tem uma voz boa, o Iban, a voz dele é bem melhor do que o meu, né? Então é ele que vai cantar para nós. Boa noite, né? Eu vou cantar como autorização do Joaquim, comparente de Baniwa, que ele já atravessou os pontes de Jacaré, né? Baitanabakebu, Baitanabakebu, Bakebaru namoma, Chashobane ashu, Yashiratanibu, Hanoshia inanu, Mi Poketiruma, Hanopokuinasu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, ai, ai. Baitanabakebu, Baitanabakebu, Bakebaru namoma, Terinawa ashu, Yashiratanibu, Hanoshia inasu, Mi Poketiruma, Hanopokuinasu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, ai, ai. Então, agradecer aqui o convite, o Selmo, né? O parente Baniwa, os organizadores desse evento, né? Eu fiz algumas mudanças aqui, uma apresentação que eu sempre tenho mostrado nesses últimos tempos, que são problemas que o Baniwa já fez a apresentação aqui, né? Questão da perda dos conhecimentos, da língua, do território. E aqui é a mapa do Acre, são os povos que
que ainda restaram, mas ainda estão todos no Acre, né? Que são 15 povos. Em toda nossa linguagem, nossa língua, são todo metafóricas. Os nossos nomes próprios são metafóricos. As músicas, o trecho que o Ivan estava cantando é metafórica. Os nossos canã, todos são metafóricos. E aí o Gesto estava colocando que para ser um caçador tem que pedir, né? Para a mulher ser um bom tecelã, ela canta, coloca sumo de planta nos olhos para memorizar, para visualizar. Então, era tudo isso que ele estava querendo falar. Por favor, pode passar. Pode passar outro, isso é só propaganda. Aqui eu fiz uma espécie de introdução, falando um pouco aqui do Acre, mas também pode ser do Brasil, pode ser da América, né? Que durante as viagens dos pesquisadores foram viajando e foram nomeando a cada um dos povos e chegaram a 70 povos aqui no Acre. E desses 70 povos, né? Alguns foram indo para outro estado, para outro país, foram morrendo por conta da doença, outros foram se ingressando a um outro povo, e que hoje recebeu um único nome, por exemplo, para se identificar, né? Mas imaginamos que ali dentro tem vários povos. E era por isso que eu estava falando, quanto aqui no Acre, no Brasil e na América, nós temos essa situação. E desses 70 povos aqui no Acre, só restam 15 povos. E quando começaram a nomear, sem saber do que estava fazendo, mas praticamente queriam registrar isso, né? Deram o nome desses povos de Pano. Na verdade, não é Pano, é Panu. E não é um nome oficial desse povo. Nas minhas pesquisas, eu comecei a identificar que nós poderíamos considerar como da família Cuim. Vários povos têm essa nomeação na palavra final, Cuim, o sufixo Cuim, como Runicuim, Nucucuim, Runicon, Runicunim, Unicuim e assim por diante. A palavra Panu é um nome de uma... Ele homenageou um nome de um líder, né? Que o nome Panu não era um nome oficial, era um nome que geralmente é dado pela convivência, pelo cunhado, pela cunhada, por ter ele matado, sei lá, alguma coisa de tatu-canasto, né? E assim o cunhado deu o nome de Panu. Mas o nome oficial dele é Chuan. E são esses dados que tenho coletado nessas minhas pesquisas, né? Que eu tenho considerado que os próximos Runicuim que forem fazer pesquisa, pode trazer isso com mais explicações, né? Se realmente é isso mesmo que eu estou falando. Aqui no Brasil, dos 15 que nós temos, são 5 povos ainda que têm essa nomeação. Se identifica com Cuim, com a palavra final Cuim, né? E por isso que eu coloquei. Que nós somos da família Cuim, não Pano, como foi registrado aqui. Pode passar. Aqui, quando se trata da palavra da diversidade, né? Fiz algumas pesquisas durante minha formação e andei encontrando esses dados. E que no Brasil havia
1.300 línguas, né? Ou 1.300 povos, e que hoje nós temos só 180. Aliás, 305 povos, e desses 305, só 180 são considerados ainda falantes, em diversas situações de falantes. Alguns muito, outros poucos, alguns 2 ou 3 pessoas. E como está se criando várias oportunidades dos próprios considerados indígenas fazerem a sua pesquisa, né? Se formarem fazendo a pesquisa do seu povo, do seu estado, do seu município, eles podem fazer um levantamento mais detalhado. E aí, dos primeiros pesquisadores que começaram a pesquisar, fizeram um levantamento de 43 famílias linguísticas. Uma delas é a Tupi, né? Com 10 famílias, Macro-G com 12 famílias, e o resto dos povos são considerados isoladas, quer dizer que não teve um estudo aprofundado, igual fizeram do Tupi e do Macro-G. E agora, com novos pesquisadores, podem fazer essa descrição. Vou passar. Aqui são os povos do que eu estava falando, né? Pode passar outro. Depois que eu encontrei aquela informação e que, durante a formação dos professores, eu comecei a falar para eles, aí a gente começou a se lembrar, está faltando esse nome, está faltando esse povo, e aí a gente foi coletando e chegamos a 70 povos. Pode passar. E aqui estão os restantes que sobraram. Esses dias eu tenho mantido contato com alguns representantes e pegando dados da FUNAI do Juruá, né? Eu cheguei a esse número de cada povo que estão. Nós, Unicuim, somos 12, e aí no Cucuim, Unicuim, e aí vai. Pode passar para a outra. E aí chega os 15 povos, né? Nós temos um povo, a Polimarara, que está aqui em interrogação, porque, como de sempre, os pesquisadores foram dando qualquer nome que vinha na cabeça ou que via falar, né? E nos 70 nomes que nós vimos lá, não tem a Polima, tem Arara. Por isso está em interrogação, porque se não for a Polima, é Arara. Se for Arara, ele vai sair daqui. Então, e não sou eu que vou dizer que é. Eles é que vão dizer que povo deve ser, né? O que eles querem ser. Se é Arara, se é a Polima. Mas já sabemos que em 70 nomes não encontramos a Polima. Tem outros povos. Aqui é a situação linguística, né? São todas ameaçadas. Da família Cunha, que deram a palavra pano, povo com a língua ainda muito forte. Unicuim que é Jaminawa, né? Que é Jaminawa, Nocucuim, que é Catuquina. Povos que só os mais velhos falam da língua nativa. Aí vem Yawanawá, Xananawá, Xauandawá, Seinawá, que é outro nome que a gente tem que detalhar melhor, se é Jaminawa Arara, se é só Jaminawa, porque se deu esse nome por conta da terra, porque morava 2 povos, né? Jaminawa e Arara, e acabou virando como se fosse um povo. Mas eles mesmos já estão considerando que são Sainawa. Pode passar. Povos cujo a língua em extinção, que é Contanawa, Poianawa, aquela que a gente viu, né? A Polimarara. Povos que não falam mais,
seria Nuquini e o povo Naua. Pode passar. As famílias que ainda são fluentemente falantes, da família Aruaque e Arauá, que é Manchineri e Axaninga. Maderrá. Pode passar. E aqui é o mapa do estado do Acre, né, que foi desenhado por um artista e que foi publicado no livro que a Comissão Por Onde organizou, que são 36 terras, né, 23 mil populações, são 201 escolas. Essa mancha vermelha é as terras Runicuim, onde nós estamos. Pode passar. Aqui estou falando da população Runicuim, né, em 11 terras, são 12 terras. Terra onde todos são falantes em Ranchacuim. E aí acaba chegando uma deficiência, que lá em cima eu estou falando que nós todos somos falantes, né? O povo Runicuim é todo falante. Mas aqui eu começo a fazer uma descrição que em algumas terras só os mais velhos estão falando. Os jovens já não falam mais. Quer dizer que estão falando só em língua portuguesa. E aqui eu estava fazendo essa descrição de que 5 terras ainda são fluentemente falando de Ranchacuim. Vê outra. Aqui são as terras que estão com problemas. Pode passar agora. E aqui eu tenho tentado fazer um mapeamento falando da educação escolar Runicuim, que há vários anos a gente tem lido, ouvido, educação escolar indígena. Na nossa interpretação, a educação escolar indígena seria educação para todos os povos, cujo seria 305 povos. Quando se trata da especificidade, você tem que destinar a esse povo, e não todos os povos. E por isso que nós começamos a tratar a educação escolar Runicuim, não a educação indígena, né? Que praticamente é um desafio, quanto para os Runicuim e para outros povos, né? A ser ensinada quanto à escrita e quanto à oralidade e quanto às práticas, já com praticamente 300 anos de contato, com várias influências, com várias dependências que já temos convivido com esse conhecimento, né? Para você chegar ao momento de pensar nessas duas possibilidades, que uma a gente garante que é o conhecimento oral. É a prática do dia a dia. Mas quando chega à escola e chega o momento de registrar o nosso conhecimento em forma da escrita, ainda está sendo um desafio muito grande para o povo Runicuim e talvez para outros povos que também estão com essa situação. E aí eu andei imaginando que seria uma forma da gente começar a descrever isso, né? Que seria a formação mesmo dos professores Runicuim. Igual como tem a formação em língua portuguesa, ter também formação em língua Ranchacuim. Como nós estamos com 2 problemas de cultura e língua, nas 5 terras são fluentemente falantes e 6 terras só os mais velhos sabem, conhecem, dominam, como que nós vamos entender isso? Como que nós vamos praticar esses problemas? E aqui nós tentamos fazer uma lista de conhecimentos de campos, né? Que durante esses anos eu comecei a entender que eu acho que todas as línguas começaram a pensar dessa forma e hoje tem várias áreas que são ensinadas numa escola, por exemplo. E será que nós, Runicuim, somos capazes de também pensar isso? Alguns conhecimentos que a gente não pratica mais, alguns atos que não são mais feitos,
pode ser considerado uma disciplina, uma área, por exemplo. E quando nós fizemos dois encontros, um em 2011 e outro em 2012, quando estava fazendo explicando e mostrando da descrição que eu fiz durante a formação de mestrado, e aí a gente começou a analisar que realmente a gente poderia abrir um espaço, como um espaço de ensino do conhecimento Runicuim. E aí nós citamos, pode passar, outro, que nós consideramos isso como se fosse a nossa área de conhecimento, o que nós queremos ensinar. Seria o Ranchacuim, né? Seria a alfabetização. A cada ano que vai passando, que seria Baritibi, né? Seria a continuidade do conhecimento do ensino básico. Pensar na graduação, na pós-graduação. Por que nós pensamos isso? Se uma Ibucanuyá, que em português são considerados mestras, quando ele tem domínio de 60 padrões, 60 canã, em que nível poderia estar? Ou que elas são? E aí a gente começou a dizer, então, não pode ser simplesmente uma mestra, pode ser uma doutora, ou pode ser um doutor daqueles conhecimentos que domina muito. E aí a gente começou a fazer essa descrição. Vamos lá. Aqui seria o nosso Miú e Xarabu. E aí a gente definiu 3 situações de história, né? A nossa história do contato, a nossa história da criação, como que nós entendemos que o povo Runicuim gerou, como gerou, de onde veio, a história do contato e a história atual. E aí, como que a gente tem que trabalhar esse conhecimento? Passa o outro. Aqui chega a área que o Ivan acabou de cantar aqui para nós, né? Que nessas nossas pesquisas nós temos feito algumas iniciativas e que parece que nós não estamos dando conta de mostrar as festas e as músicas que nós cantamos durante essas festas. Será que pode ser uma área? É uma ciência? É um conceito? E foi identificado que é. Porque o cachá, que é o mais feito durante esses anos em todas as terras, é uma ciência. Tirim é outra ciência. Nishpupimá é outra ciência. Bunauá é outra ciência. Piatiau Haiká é outra ciência. Quer dizer que você tem tempo, você tem espaço, você tem organização. Então, é as áreas que nós podemos começar a pensar. E aqui chega a ideia da palavra em português, seria arte. Para nós, o que é arte? Mas em Ranchacuim nós temos, que seria a tecelagem, né? Também tecelagem de palha, de cerâmica, pintura corporal. Seria o trabalho dos homens, né? Que é arco e flecha. Fazer cocares de pena. Seria o quixarabu, paneiros. Seria vários tipos de madeira que a gente faz, uma delas que a gente colocou é barco e pilão. Isso é o que hoje praticamente muitos dos mais velhos que faziam não fazem mais, mas
domina o conhecimento como fazer. É uma ciência ou não é? É uma área ou não é? E a gente acabou chegando a uma conclusão que é uma área. Pode passar outra. E aí tem esse aqui que toda a terra domina, praticam, conhecem. E tem um livro aqui já publicado, né? Ali no estante, que é falar sobre as plantas medicinais. E aí, as plantas medicinais, como que a gente vai pensar numa situação de ensino como se fosse áreas? A criança que entra na escola, que plantas primeiro vai conhecer, vai aprender, vai usar? E aí a gente começou a citar. Nisso um xarabu seria... Não é seria... Não sei como explicar, é aquela que você estava falando, Jéssica. Só o Runicuim pode entender o que é isso. Mas só para traduzir para vocês, seria questão de dar banho, de defumar, né? Bacã xarabu. Bacã xarabu seria as doenças que é gerado através dos animais. Quer dizer que toda a nossa doença é vindo de animais. A mulher gestante ou o homem, quando a criança nasce, tem certos animais que não pode matar e nem pode comer. Se comer por acaso, é daí que vem a doença. E aí, o Urauiá, né, que em língua tupi deu a palavra pajé, é que vai identificar. Justamente como os médicos fazem. Você comeu o quê? O que você andou fazendo? E se ele falar que fez, ou comeu, ou praticou, ele já fala, foi por isso que o teu filho está desse jeito. Então ele vai lá e faz o curativo, faz a cura. Chamia xarabu. São várias feridas que acontecem no nosso corpo, né? E que também são gerados de ovos de animais que são consumidas. Justamente nessa vida de criança para adulto. Ou quando estava gestante. Então, vem isso. E outro que seria batiá xarabu. Não, pabumanca, que seria a mordida da cobra, a picada da cobra. Como que são tratadas? Quem que cura? Quais são as plantas? E aqui seria nibuacá, seria picada de insetos. E aqui seria a palavra resguardo, né? Samacã xarabu. E isso a gente ficou se perguntando, isso é ciência? É uma área? O que pode ser considerada? Se hoje nós estamos trazendo essa influência, não nossa, mas de outro mundo, de outro povo, de começar a escrever e depois ensinar isso na escola. Ou talvez planejar na escola e fazer isso acontecer onde realmente fazem isso. E aí a gente ficou pensando e acabou entrando como uma área de conhecimento. Pode passar outra. Aqui nós consideramos como ciências sociais que a gente na escola aprendeu, né? Que é saber o parentesco, as famílias, e que nós temos praticamente a nossa separação de famílias. A forma de você tratar alguém pela idade. Mais novo, da sua idade, os mais velhos. É uma ciência? É um tratamento? Os nossos nomes próprios. A gente colocou os nomes próprios porque na minha pesquisa,
eu, incomodado com nome em português, né? A gente tem um nome próprio e acaba que quando a gente vai fazer o registro em cartório, o nosso nome próprio não entra, entra a língua portuguesa. E eu me lembro muito, lá no Jordão, tinha 2 nomes que tinha muito, né? Por conta dos padres. Porque eles chegavam lá e falavam, você tem nome? Aí falava o nome próprio. Não, isso não é nome, não. Você tem que ser José ou Maria. A mulher, Maria. Homem, José. Então, tinha muito Maria e tinha muito José. E aí, na minha pesquisa, eu cheguei a encontrar 75 nomes, né? Das 2 divisões que temos, quanto Uruá e Inu. E aí a gente ficou questionando. Que hoje nós temos algumas mudanças sociais de que o casamento não é mais aquela antes do contato. Que antes do contato tinha uma regra com quem você pode casar. Não pode casar com qualquer uma mulher. Tem uma regra com quem você pode casar. Depois do contato, quando nós começamos a se dividir, e essa divisão de poucas famílias começaram a aumentar, teve essa necessidade de casar. Como não tinha essa divisão própria para casamento, acabou sendo casado com um casamento não apropriado, com a família não apropriada para casar. E aí o nome manteve, né? Se mantém, mas o tratamento vem se mudando. Aí, vendo isso, eu tentei fazer um levantamento, cheguei a 70 nomes, né? A ideia de ser Xanembu, que seria chefe, liderança, patrão, como é que a gente vai discutir nessas modalidades que a gente já está vivendo e pensar na nossa modalidade antiga? Que forma de liderança o Xanembu? Ou 3 nomes, Xanembu, Maibu, Niaibu. Maibu seria o espaço maior. Xanembu seria só a aldeia. Niaibu seria aquele que sempre está andando. Como que a gente vai decidir isso? Pode passar. E aqui seria a ideia da... E aqui seria a ideia dos animais, das plantas. Como que a gente identifica, como é o nosso relacionamento com as plantas e com os animais, e que a gente dê o nome como se fosse biologia ou ecologia, que seria o nome das aves, né, das flores, dos animais, dos peixes, dos insetos. Por que nós entendemos sobre plantas e animais, o que nos faz bem e o que nos faz mal? É uma ciência ou não é? Acabamos chegando do consenso que é uma ciência. Todo que está aqui é uma ciência, então é uma área. Pode passar. Aqui é uma situação bem complicada quando a gente trata da questão da autonomia e da sustentabilidade. E nós começamos a questionar da mudança que a gente teve de começar a plantar vários legumes que não é nosso, né? E diminuindo o plantio que era exatamente o nosso. E aí a gente começou a questionar, pode ser uma área, pode ser uma ciência ou não é? E a questão das sementes tradicionais, como que a gente antigamente guardava, plantava, quando, aonde? Então pode ser uma ciência. E aqui seria a plantação inovadora que está chegando nas nossas comunidades.
através dos agentes agroflorestais, né, estão levando algumas sementes que não é da nossa semente tradicional, mas já está chegando, já estão plantando. É bom ou não é? A questão das criações de animais, que não é um hábito do povo runicuim, porque quando a gente vivia na floresta, que tinha muitos animais, não tinha necessidade de criar. Hoje, com pequenas terras ainda próximo da cidade, já está tendo essa exigência, já estão recebendo infraestrutura. E como que a gente agora tem que pensar para adaptar essa nossa realidade do antigo e agora nessa situação atual? Então, acabou sendo uma ciência e uma área de estudo. Passa. Aqui seria a questão dos fenômenos naturais, né? Nós temos várias histórias sobre a lua, a estrela, arco-íris e alguns de Uxibu-Xarabu, que não dá para traduzir em português, né? Então, se traduzir fica espírito, mas deve ser outra coisa, espírito para vocês, e para nós deve ser outra coisa. E aí a gente chegou a essa conclusão que seria necessário a gente trabalhar a questão de 9 áreas, por enquanto, foi só na região de Tarauacá, e que a gente tem um planejamento de fazer um encontro e mostrar para todas as terras se é isso mesmo que nós podemos trabalhar. Ou tem mais outras áreas que nós esquecemos de colocar aí. Ou se pensar outros conceitos dentro desse Uxibu-Xarabu. E que talvez definindo isso, nós podemos pensar. Então agora chega o momento da gente criar uma escola runicuim, onde a gente vai ensinar, vai aprender, vai produzir. Vamos reconstruir a nossa ideia. E aqui vocês veem o desenho que o IBAN tem feito com os estudantes que ele está comandando, né? Isso é uma área de conhecimento. Quando você pensa, ou quando você acha que deve ser colocado isso, ele está colocando a imaginação que se tem quando você toma o Runi, que seja feito na miração do Runi. Então, é uma área. Quer dizer que isso aqui não entrou ainda aqui. Imagino que na discussão maior que for acontecer das 5 regiões onde estão os Runicuim, vai sair mais informações, mais ideias, né, mais áreas de conhecimento. Pode passar. E aqui eu tentei fazer uma ideia, da ideia de trabalhar a questão da diversidade. E trabalhar a diversidade quanto o mundo de fora e quanto o mundo runicuim, dentro do modelo que já existe, considerando isso áreas de conhecimento, nós chegamos à conclusão que nós temos que dividir o tempo agora. Não pode falar do bilinguismo ou da interculturalidade simplesmente em 1 hora ou em 2 horas, mas pensar uma carga horária, como que nós podemos trabalhar isso. Ainda nesses 2 conceitos, nessas 2 situações que temos. Algumas terras são falantes, praticam, dominam. Algumas terras, os jovens já não praticam, já não dominam mais. Como que a gente vai trabalhar esse conceito do que nós estamos pensando em fazer esse trabalho?
E aí foi a ideia de pensar. Então, se a gente não considerar o que nós queremos, e se a gente for basear nos conceitos que são feitos pelo Conselho Estadual e pelo Conselho Nacional, nós vamos perder tudo dentro desse barco. E aí, num seminário, eu estava falando sobre as leis, né? E um dos representantes estava falando, a gente tem que escrever não ferindo a lei maior, a lei que foi feita primeiro. Aí eu falei para ele, olha, se a gente for por esse lado, já se perdendo muito, já está muito ferido por conta dessa lei. Então, fazer uma coisa inovadora, uma coisa própria nossa, é claro que a gente vai ferir. E nessa ferida que a gente vai mostrar que deve ser feito isso. E a lei é que tem que mudar, não a gente mudar pela lei. E aí a gente está tentando construir isso, né? E ainda agora a gente está falando, né, Jéssica? Lá em... Onde que vai acontecer? Um encontro? Em São Luís do Maranhão. Quer dizer que estão fazendo um encontro primeiro para pensar. Aí a gente estava falando, vamos construir primeiro e depois a gente apresenta para o Estado o que nós queremos que seja feito. E aí foi a ideia de pensar como nós podemos. E aí tem a ideia da produção do material didático, né? Uma deficiência bastante grande que se tem de fazer nesse contexto, de pensar em vários povos, ou os povos pensarem em várias produções. E aqui a gente questionou nós mesmos. Olha, quando a gente quer fazer uma publicação só de um material, só de um conceito, nós estamos tendo dificuldade. Agora nós temos 9 áreas, imaginamos que a cada ano a gente tem que produzir 9 publicações. E aonde que a gente vai publicar isso? Já com essa deficiência toda que nós temos do Estado. E aí a gente começou a imaginar, então, mas vamos produzir. Por mais que a gente não publique, mas vamos pensar que a gente vai conseguir alguma parceria e vamos tentando fazer uma tiragem para ir trabalhando e assim a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Vou ver outra. E aqui fala da questão da situação, né? Que seria a palavra autonomia. E também da sustentabilidade. Quando uma comunidade está numa situação de que os jovens já não falam mais, só os mais velhos falam, a gente está comentando que ali nós já perdemos a autonomia. Nós não temos mais sustentabilidade nossa mesmo. Estamos ficando dependentes de outra sustentabilidade. E aí, se pensar numa situação para todos os povos irem trabalhando o seu conhecimento, será que voltaria a ser sustentável? Será que voltaria a sua autonomia? A gente começou a dizer que se a gente começar a fazer isso, nós teremos a nossa autonomia. Nós mesmos decidimos o que nós queremos fazer. Nós mesmos vamos fazer as coisas acontecer e acaba chegando a palavra da sustentabilidade. E aí a gente viu todos os conceitos, né, que a gente estava vendo ali. Por exemplo, algumas comunidades já não tem muita plantação das sementes tradicionais que a gente plantava. Mas tem muitos deles que estão continuando plantando. Então a gente vê essa diferença. Algumas comunidades têm uma certa autonomia e outras comunidades têm outras certas autonomias. E como que a gente pode garantir essa autonomia de verdade? Nesses dois conceitos. Pode passar o resto. E aqui, o Canã, né? Que quando se fala
da língua e literatura, o povo Runicuim tem muita literatura. O Cunã é uma literatura. A música é uma literatura. As nossas histórias é uma literatura. E talvez nesse modelo de escrever o nosso conhecimento, nesse conceito da literatura, é que estamos começando agora. Todos vocês sabem que a língua portuguesa, não sei quantos anos começou a escrever, mas desde quando começaram a escrever, nós estamos praticamente com 5.000 anos que começaram a escrever. E agora que nós estamos começando a escrever, será que vamos produzir o quê? E ainda, em algumas terras, ainda não chegamos a uma conclusão, uma convenção de como que nós vamos continuar escrevendo. E para fazer essa convenção, em 2013 foi publicado o primeiro material que demos a palavra de alfabetização, né? Já com a definição dos alfabetos, e que já está circulando em várias escolas. Mas nós precisamos avaliar se esse material realmente vai dar conta. E nesse encontro que eu estava falando, é onde a gente vai fazer essa avaliação, né? Fazer essa correção, ou se vamos mudar, ou se vai ser mantida aquela mesma, e se manter aquelas mesmas, pensando em novos materiais, que seria dessas áreas que a gente acabou vendo. E era isso que eu queria falar para vocês. Vaidana Bhagavu Bhagavaru Navama Chashobanu Ashon Urashuratani Hanusura Inanu Pokatirama Hanapoka Inanu Ramaika Vachi Utiratambaina Ai Ai Vaidana Bhagavu Bhagavaru Navama Yavabana Ashon Urashuratani Hanusura Inanu Pokatirama Hanapoka Inanu Ramaika Vachi Utiratambaina Ai Ai